Olá, seja muito bem-vindo ao Atria Talks, o podcast oficial da Atria Corp. Hoje eu quero te trazer um convidado muito especial. Se você não o conhece, você com certeza estava debaixo de uma pedra nos últimos anos. E eu quero apresentar para vocês todos o Fábio Fiorini. Fábio, uma honra estar com você aqui e eu vou te apresentar. Grande Edu, prazerzaço estar aqui com você, dividir essa mesa importante. Você está sendo muito modesto, porque na verdade as pessoas precisam te conhecer cada vez mais. Um fenômeno da inteligência artificial. Então digo para você que além de um compromisso, é uma honra estar aqui contigo. Que isso, a honra é toda minha. Eu tenho aqui um breve descritivo aqui do Fábio para você conhecê-lo melhor. Fábio Fiorini, ele é estrategista comercial de receitas da Equity Fund Group, que é um dos fundos de investimento mais ativos no Brasil, liderado pelo João Kepler, que é investidor e fundador da holding de participações Dedique, tem um portfólio de startups com valuation combinado superior a 40 milhões de reais. Ele é fundador da FR Vendas, a primeira rede de vendas, primeira rede de consultoria do Brasil, voltada exclusivamente para small business. Em 6 anos, ele alcançou mais de 330 franquias. Você vai ter que contar essa história. Bora. Como que a gente fez isso? E mais de 2 mil consultores com 8 mil clientes. Até sair, fazer o exit bem sucedido em 2019 dessa rede. Também é CEO, como eu comentei, da Dedique, uma holding de participações. É formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing com especialização internacional com branding e gestão de vendas. Além disso, já participou da construção de mais de 80, eu não disse 8, eu não disse 40, eu disse 80 marcas no Brasil, incluindo Spoleto, Mundo Verde e Sorvetes Nestlé. São marcas pequenas, né? O homem é uma máquina, uma fera. Então é uma honra gigante estar recebendo você aqui no podcast da Atria. Super legal, Du. Vamos falar, vamos ajudar aí, vamos conversar, falar como a gente fazer mais cases juntos, não é verdade? Sim. Me conta um pouquinho desse case, de como é que você fundou essa rede de franquias. Cara, faz parte da sua história e conta um pouco da sua história. A história é legal, porque por trás dela, além de tudo ter um início, tudo tem sempre, vamos dizer assim, um objetivo, uma missão que a gente estabelece. Então, muito rapidamente eu me encontrei num cenário de que eu gostaria de fazer coisas grandiosas, mas que começassem do zero. Legal. Esse sempre foi, foi o tesão, mas desde moleque, cara, eu queria fazer coisas grandiosas, mas que começassem do zero. Uau. E muito rapidamente, eu de forma muito precoce profissionalmente falando, eu fui executivo muito jovem. Eu, com 17 anos, eu já era executivo da Rede Globo. Nossa. Eu trabalhava na área comercial e de marketing e era tudo muito novo, esse ambiente entre marketing e comercial. E como eu me relacionava muito bem com as pessoas dentro da empresa, foi criada uma área nova, que era de branding, inteligência de mercado. E as pessoas escolhidas eram aquelas que tinham um melhor relacionamento com as pessoas da companhia e com todas as áreas da companhia. E eu sempre fui muito relacional e fui escolhido para isso, entendeu? Uau. Então, valeu a pena. Mas eu não me encontrava naquele ambiente. Eu queria construir, por mais que a área fosse nova, eu queria construir algo que dependesse 100% do meu esforço. Até por isso o nome da minha holding chama-se Dedique, Dedique é o seguinte, cara... Confie em Deus, mas faz sua parte. Você tem que se dedicar ao máximo. O que depende de você, você entrega 1000%. Então, a gente tem que se dedicar, E aí eu fui sair da Rede Globo, decidi empreender como consultor, mas um consultor só tem 24 horas no dia. Exato, não é escalável. Não é escalável, Você tem aquele tempo, os clientes normalmente me queriam e estava tudo bem, Mas eu tinha eu tinha um método de trabalho, esses clientes grandes que passaram pelo meu portfólio, eu assumia as operações deficitárias deles. Então, desde o início, eu falei, cara, é o seguinte, eu vou fazer o trabalho que ninguém quer fazer. Então, você pegava o gap lá dentro... Não, eu chegava lá e falava assim, cara, é o seguinte, você tem uma área deficitária? Tenho. Qual que é a sua área? Tipo, vamos dizer assim, sorvetes Nestlé. A minha área é de sorvetes. Cara, é o seguinte, eu quero assumir essa operação. Você tomava Mas toda como a assim, responsabilidade. cara? Eu quero assumir essa operação e eu não quero dinheiro. Eu quero que você pague só o custo que eu vou ter. Eu vou te apresentar o custo que eu vou ter com as pessoas que vão me auxiliar. Planilha aberta, você paga diretamente. Eu não quero um centavo no meu bolso, mas é o seguinte. Quando eu colocar essa área no ponto de equilíbrio, e se ela o máximo vai ser 1 ano. Quando eu chegar nesse 1 ano no ponto de equilíbrio, eu quero um bônus espetacular e automaticamente o meu contrato se transforma para 5 anos. E aí eu quero ser sócio do lucro depois. Porque se eu pus no ponto de equilíbrio em 1 ano, depois nós vamos voar e eu quero ser sócio desse lucro.
Então eu fazia jobs, fazia trabalhos muito boutique, assim, muito personalizados e focados em resultado. E eu ganhava só se tivesse resultado. E era sensacional, os ganhos eram excelentes, mas o meu dia só tinha 24 horas e como a gente gosta de fazer coisas grandiosas do zero, eu falei, cara, não dá para fazer isso. Só isso. Uau. Então aí, até nas conversas que eu conheci o João Kepler, desde essa época a gente escrevia juntos numa revista chamada Revista Venda Mais. Nas conversas que a gente tinha lá, nos camarins, das palestras e tudo mais, o João uma vez falou publicamente, assim, não diretamente para mim, ele falou, cara, nós precisamos encontrar um jeito de escalar o nosso trabalho. E aquilo lá foi um despertar. Uma fagulha. Falei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu já tinha clientes que eram franquias, falei, cara, já sei. Eu tenho um método de trabalho, eu vou registrar esse método na Biblioteca Nacional como se fosse uma marca, né? Como se fosse uma patente. Sim. E vou transformar isso numa franquia. E aí, cara, fiz uma franquia. Era o Grupo FR Vendas. O objetivo era fazer com que os meus franqueados fizessem o trabalho que eu fazia, só que em menores empresas, com menor complexidade. E o perfil do meu franqueado, sabe quem que era, Edu? Era um gerente de banco PJ. Então, a gente chegava para ele e falava, cara, você quer ser CLT a vida inteira? Aí ele dizia, pô, claro que não. Vem cá, eu vou te formar empresário, vou te formar um consultor com um método espetacular estabelecido e você tem um grande ativo. Você tem a carteira de clientes que confiam em você. Já está na sua mão. Já está na sua mão, que era a carteira dele de banco, né? Clientes PJ. Uau, então um processo que você desenhou pessoalmente, que você operou isso, virou uma metodologia, foi patenteado e aí depois começou a gerar resultado para outras empresas através das suas franquias. E aí foi, cara. O cara se tornava franqueado, ele captava ali os clientes, prestava o serviço sob a nossa orientação e supervisão, ele ficava cada vez mais qualificado, tanto como consultor quanto empresário. Né? Muitos deles largaram a carreira de gerente de bancos e se dedicaram exclusivamente a isso. A maioria foi assim. Uau. E muitos deles continuaram, né, com a sua carreira CLT e formaram outros consultores. Foi aí que no intervalo de 7 anos, isso foi 2012 a 2019, a gente chegou a mais de 330 operações. Eram mais de 2.000 consultores e 8.000 e tantos clientes ativos. E aí a gente recebeu uma proposta para vender em 2019. Uau. E aí, cara, a melhor hora de vender é quando tem alguém querendo comprar, né? Exatamente. Uau, Fábio, caramba. Essa é uma experiência que já mostra como é que funciona a cabeça de Fábio Fiorini, né? Como que você organiza. Se você pudesse dizer, Fábio, até pensando muito que a ideia da gente trazer aqui pro pessoal que está assistindo também é entender, cara, como que a gente pode replicar tanto metodologia, que é prata, e modelo mental, que é ouro para as pessoas. Então, como que a gente aplica ou replica o modelo mental do Fábio e, claro, aproveitando tecnologia para fazer isso hoje em dia. Então, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, quais foram os principais desafios em transformar os processos de vendas, os processos comerciais, que você aplicava pessoalmente para escalar isso em ampla magnitude? Muito bom, Du. Pergunta espetacular. Obviamente, nem tudo é método, mas eu gosto sempre de dizer que existe uma sequência. Isso vale para nossas áreas comerciais, que eu gosto tanto e eu brinco, né? São as áreas de escala mesmo. Não, né? Nenhuma boa ideia, nenhum bom negócio resiste se ele não entrar em evolução constante, ou seja, se ele não escalar. Mas a questão dos processos, e aí falando especificamente das áreas comerciais, muita gente transformou os processos como algo altamente prioritário. Não está errado o pensamento. Mas ele é a parte do meio. E aí é o seguinte, cara. Você tem 3 coisas que combinadas vão fazer as empresas crescerem e venderem cada vez mais. E essas coisas são combinadas. Elas precisam andar juntas. Não existe nada separado. O que normalmente as empresas erram, para responder objetivamente para você, é nas 2 últimas etapas. Os caras desenham processos maravilhosos. E eu não estou dizendo que isso seja ruim. Os caras desenham etapas espetaculares, muito bem pensadas. Os caras se cercam de ferramentas incríveis que já tem link aqui com o nosso... Tecnologia com o que a gente vai falar. E ele erra. Mas eles se esquecem de uma coisa. Não existe processo que pare de pé se não tiver uma rotina de execução. Então, do que adianta a gente perder tempo enorme desenhando o cenário ideal? O pessoal que é um pouco mais antigo vai falar assim... tinha uma revista que chamava Revista Caras. Ela é recente. Parecia que o mundo era perfeito quando você via aquela revista lá.
Cara, não existe o desenho perfeito sem que você saiba como é que vai ser minimamente a rotina de execução. Então, a terceira caixinha é a equipe. Então, normalmente as pessoas falam assim, cara, eu vou contratar uma equipe, agora eu vou aumentar aqui, cara, vou investir, vou trazer gente comercial, fazem, né? Fala, cara, vou montar botar time, gente aqui, cara, vou botar gente, cara. Pô, eu sozinho faço tanto, vezes 10 é vezes 10, é só cara. me replicar. Se não, é tão simples quanto isso. Se fosse tão simples quanto isso, estaria tudo resolvido. Mas a verdade é que a sequência é o seguinte, a primeira etapa é colocar a rotina de execução comercial. Do que adianta eu pegar uma equipe espetacular, trazer talentos incríveis, se o nível de execução da empresa é baixo? Uau. E aí, assim, o que é execução comercial? Execução comercial é intensidade e insanidade de tarefas comerciais que levem ao resultado, que é o outro erro. Desenham-se KPIs, desenha o processo. Obviamente, no processo, você desenha KPIs Onde que você você vai coletar, precisa... qual que é a métrica. Exato. Então, cara, é o seguinte, aqui nós temos que, crescer o faturamento em tanto, aqui nós temos que crescer a conversão em X, aqui nós temos... Mas isso são indicadores finais. As pessoas começam a desenhar os indicadores finais, mas a pergunta é, o que fazer, em que quantidade fazer, Uau. em que intensidade fazer para atingir esses indicadores finais? Então, o primeiro desenho é o da rotina de execução de tarefas comerciais. E se elas bem executadas na quantidade e na qualidade certa, elas vão levar ao atingimento daqueles KPIs. É tão simples quanto pensar, cara, se eu der 10 passes e acertar 8, a gente chega perto do gol. Então, o que vale? É falar, gente, precisamos fazer 3 gols. Não. Nós precisamos acertar 80% dos passes. Olha isso. E isso significa rotina de execução. Então, o game se ganha. Primeira etapa, rotina bem executada. Segunda etapa, se a rotina está bem executada, eu tenho processos bem gerenciados. E terceira etapa, se a rotina está bem executada, eu tenho processos gerenciados, aí eu escalo a equipe. Entendi. Porque aí quem entra, já entra executando, com um excelente nível de gerenciamento, e essa pessoa que entra vai performar mais rápido. Então aí é onde você entra no melhor dos mundos do comercial, que é quando você calcula o ROI por pessoa comercial. As pessoas que estão no comercial, elas não deveriam estar na planilha, no DRE, na área de custo de pessoal. Todas as pessoas comercial deveriam estar nos investimentos, porque isso tem que ter ROI. E a minha métrica é sempre, no mínimo, 200% positivo. No mínimo, Uau. 200% positivo. Certo? Então, objetivamente te dizendo, a questão como é que você replica processos? Quando você consegue aumentar exponencialmente a rotina comercial. Porque aí você toma uma decisão de fazer com que mais gente execute aquela rotina e aí o processo está bem desenhado, gerenciado e aí fica mais fácil de você falar, cara, põe tecnologia aqui. Por que vai pôr tecnologia aqui? Porque aquilo lá vai representar uma melhor execução. E é um time já executor. E aí a tecnologia funciona muito melhor. Uau. Então né? O erro do pessoal está geralmente em montar o processo e depois tentar definir, pessoal puxar a métrica pelo, eu quero venda. Exato. Lá. O pessoal desenha o processo ideal sem saber qual é o atual nível de execução. Zero métrica de execução, zero métrica de produtividade. E aí desenha processo espetacular, investe absurdamente em tecnologia. E aí, cara, começa a colocar time. Então eu falo, cara, as pessoas fazem o seguinte, Edu, desenha processo e contrata time, depois vai ver se vai dar certo. Inverte essa ampulheta. Começa na execução, com quem você tem, com as pessoas que você tem, melhora essa execução, mas faz isso rápido, começa a colocar métricas de produtividade e vincular isso depois ao resultado final. E, cara, quando é que você toma essa decisão? Se eu estou executando mais e melhor, o resultado tem que melhorar, pode ser com uma pessoa. Cara, e aí você chegou num nível, aí sim, se este nível de execução com essa pessoa chega a este resultado, cara, agora eu vou, aí sim, coloca mais uma para chegar no nível, você encontrou um modelo de escala, a gente faz isso nas nossas tecnologias, nos nossos negócios. Então, o segredo da história é ter essas 3 caixinhas combinadas, rotina, processo e pessoas. Mas não dá para começar por pessoa sem ter rotina. Não dá para desenhar processo sem saber qual vai ser o nível de execução. Ô, Fábio, né? E como que você usaria hoje
até sabendo que você teve uma construção gigante disso, pra você entender, você montar esse modelo, né? E essa clareza que você tem de falar, olha, tem que começar por aqui, que é montando uma rotina com o que você já tem hoje em dia. Quais hoje em dia você vê que seriam, primeiro, tecnologias aplicáveis que a pessoa pode usar, quem está ouvindo agora conseguiria usar, ou ideias de tecnologias que poderiam ajudá-la a trazer e a desenhar essas rotinas operacionais. Porque a gente usa muito, por exemplo, quem usa ChatGPT, inteligência artificial, acaba usando muito para, cara, vamos planejar as etapas, né, do processo. Só que esquece de usar a ferramenta para tentar planejar a rotina de execução. Como é que você usaria para fazer isso? Cara, na verdade isso tudo veio para tornar a vida ainda mais fácil, porque a maior briga que tem nas empresas em relação à produtividade comercial envolve as questões relacionadas ao CRM. Você vê empresas fazendo investimentos milionários e tem que fazer, eu não estou dizendo que não tem que fazer, mas com baixo nível de uso, com baixo nível de extrair aderência. O que existe daquilo de melhor. Justamente por quê? Por conta da aderência. E onde eu vejo que a tecnologia vem para facilitar? Ela vem para facilitar essa aderência para ter uma rotina melhor. Então, vou dar um exemplo clássico, né? A empresa contratou o melhor CRM do mundo e tem lá, sei lá, 40 pessoas. O que acontece é que normalmente umas 5, 6 usam bem aquilo lá, né? Por que os outros não usam? Aí fica uma guerra constante. Tem que usar, tem que alimentar o sistema, e tem que não sei o quê. E tá certo. Quem solicita isso tá certo, porque de fato ele quer que a rotina espelhada ali naquela tecnologia leve todo mundo a tomar melhores decisões e até dar mais suporte para quem está executando. E tá tudo bem, isso tá tudo certo, né? Mas a pergunta é, por que não usa? Porque é difícil. Então você imagina lá, eu sou um vendedor, eu sou cobrado por resultados e também está tudo certo, né? Mas eu tenho que parar uma grande parte do meu dia para ficar alimentando o sistema? Pô. Teoricamente, a minha grande métrica deveria, cara, 100% do seu tempo você tem que estar dedicado a se relacionar com as pessoas para aumentar a sua performance, levar a melhor solução para elas. E aí, onde entra a tecnologia? Hoje, principalmente com as ferramentas de IA, que foi a maravilha para a área comercial, e é isso que a gente precisa explorar muito bem, Sim. faz com que seja muito mais fácil você alimentar todas essas situações. E aí hoje a gente vê como é que se alimenta um CRM hoje em dia. Cara, você tem um agentezinho que acabei de falar com o Edu aqui, o Edu tem $1 milhão e, cara, ele tá afim de fazer isso, e marcamos de fazer um almoço na semana que vem. Cara, o que vai acontecer? Isso tudo alimenta o que precisa. Soltou o áudio, aquilo lá, alimenta toda a ferramenta de CRM, já sabe que aquele telefone é o do Fábio, que atendeu o Edu, que já tá lá na parte certa do funil lá do CRM. Então, cara, já prioriza, coloca o potencial da oportunidade do card. Cara, isso... Já sobe rotina. O que vai acontecer? Vai aumentar exponencialmente a minha produtividade, porque eu vou estar 100% concentrado em cumprir as atividades comerciais que vão levar a melhor performance no KPI final. Então, hoje em dia, além de organizar a rotina, a tecnologia, a inteligência artificial permite facilitar o aumento da produtividade na sua execução. E, de novo, em que momento eu, Fábio, vou usar o sistema? Eu estou alimentando o sistema. Depois, no momento em que eu estiver mais tranquilo, aí sim eu vou entrar na ferramenta, vou explorar lá meus dashboards, posso autoanalisar, ver onde eu não estou legal, posso ver se tem algum material de qualificação para eu melhorar em relação a isso. Cara, aí eu vou interagir efetivamente com o sistema. Mas você percebe que aí a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem, de fato, ela facilita. Já potencializou todo o seu trabalho. Cara, ela tem que facilitar a execução. Para sobrar para mim o quê? O relacionamento. Ela não vai fazer isso. Ela Exato. não vai fazer isso. Então, ela consegue trabalhar comigo e para mim, para que eu fique 100% concentrado em fazer o quê? Em levar a melhor solução, em levar a melhor situação relacional para, de fato, atender a dor do cliente e eu atender os meus objetivos profissionais, os meus objetivos numéricos. Totalmente. Né? Você falou desse ponto de você não abrir na hora o sistema, né, o CRM que você usa. Vou te contar, Fábio, tem literalmente 2 meses que eu não abro meu CRM. Maravilhoso. Maravilhoso. Só de enviar áudio ali pro, pro sistema. A performance e a produtividade está aumentando? Aumentou muito. Pois é, tá aí. Eu ficava tendo que marcar a reunião, agenda, preenchendo lá, cara, esquece. Esquece, cara. Isso aí já era. Eu não lembro se foi até o João Kepler que escreveu um artigo, né? E que ele justamente dizia sobre os sistemas, algo do tipo, ele dizia assim, cara, é o fim do nosso uso dos menus laterais. Né? Eles estão lá
mas a gente não precisa Não vai nem mais usá-los, né, acessar. cara? Nós vamos usar outra interface. Qual é a interface? Penso eu, né? Que seja de fato o WhatsApp, cara. Não tem jeito, né, Edu? Nós estamos... Aham. Acho que, meu, talvez 100% das pessoas... 98% das pessoas no Brasil usam o WhatsApp. Exato, então usam o WhatsApp. E usam, cara, acorda, a primeira coisa que fazem é para Check o WhatsApp. tirar lá para ver se tem mensagem lá no Exato. WhatsApp, que enquanto você dormia, alguma coisa deve ter caído lá. Então, por que não a gente também, a partir dessa ferramenta, a gente conseguir, cara, alimentar todo, né, todo o restante do que precisa. E, de novo, não é o fim do CRM, é o contrário. É a É o potencialização. uso pleno dele. Finalmente. Finalmente encontramos uma forma de usá-lo plenamente, assim como pode ser um ERP, pode ser algum outro software de algum outro O segmento. segredo está né? você usar a ferramenta e aproveitar a proximidade e o menor atrito que essas ferramentas de IA, etc., podem te dar para tirar o máximo poder das ferramentas que a gente já está acostumado ou deveria estar acostumado a usar. Muito, Edu. E deixa eu te perguntar, você comentou sobre as ações que não tem como substituir. Eu gosto muito desse ponto, eu gosto muito mesmo. Porque você falou, relacionamento não dá para substituir. Concordo em gênero, número e grau com você nesse ponto. O que mais? Por exemplo, vamos pensar em funções agora, especializadas de vendas. Tá. Então, a gente tem, em muitas empresas, algumas pessoas que fazem ali a banda de um homem só, né? O cara que faz tudo, de tudo um pouco. Vamos pensar em funções especializadas em metodologias. Por exemplo, tem ali um qualificador, uma pessoa que vai receber os leads. Eu tenho uma pessoa para fazer o closing, né? Temos um fechamento. Temos ali uma pessoa para fazer o farming ou fazer o pós-venda, para tirar e aumentar o LTV daquela pessoa. Em cada uma dessas funções, assim, bate-bola. Quais funções ou quais atividades dessas funções na rotina operacional dela, que agora eu sei que a gente tem que implementar antes de processos, não dá para fazer com inteligência artificial? Ou não deveria tentar, porque vai diminuir a qualidade do seu atendimento ou vai diminuir a sua perspectiva de fechamentos? Muito bom. Primeiro assim, em cima de todas essas funções, eu vou colocar o princípio básico, Tá, certo? gosto disso. Elas não podem ser apoiadas 100% em robotização. Então, assim, não dá para robotizar 100% do processo de pré-vendas com SDR. Não dá para robotizar 100% o processo de closing e não dá para robotizar 100% o processo de relacionamento. Esse é o princípio básico. Tem que ter híbridos. É amadorismo você tentar fazer 100% do processo com Vai dar ruim. Vai dar ruim. Se põe Eu no já vi dar ruim. Edu, se põe no lugar de quem compra. Se põe no lugar do comprador. Você gosta... Em algum momento você vai se relacionar com alguém lá Sim. no fim da etapa, cara. Então não tem jeito. Se for pensar de fazer isso para robotizar e substituir 100%, vai dar ruim. Sim. Então- Você já começou pensando errado. Exatamente, esse é o princípio. Aí, cara, é o seguinte, esses profissionais comerciais, e poderia ser de qualquer outra área, eu acho que eles ganham duas coisas com o uso da tecnologia e da inteligência artificial. Primeiro, eles podem ficar ainda mais especialistas, porque não dá para substituir aquilo que eles precisam de analítico. Então, exemplo, imagina que eu sou um SDR, Sim. certo? Certo. Estou ali num processo de pré-vendas e vão chegando cada vez mais leads e parte do processo vai sendo pré-qualificado com a tecnologia, né? Mas no fim das contas eu tenho muita abundância de pessoas e informações que eu vou precisar tomar alguma decisão do que fazer e de como fazer. Então, eu vou precisar ser um cara super analista e que vou precisar usar a tecnologia para ela me ajudar a ponto de, cara, pode ser um prompt. Eu posso dizer, olha, então, cara, agora eu estou aqui frente a uma situação, eu queria que você fechasse para mim aqui as oportunidades mais quentes que surgiram na semana e que eu deixei para trás. Quem que está solicitando isso para a tecnologia? É o especialista. Exato. Ele já Essa tem aquele parte, conhecimento. cara, essa parte não dá para substituir. Ele pode ficar ainda mais especialista. Ele pode ficar ainda mais produtivo. Mas por quê? Porque ao fazer isso, ele vai ter mais quantidade e mais qualidade de pessoas para ele se relacionar para levar para a próxima etapa. Essas pessoas também estão esperando a agilidade dele. Essas pessoas também estão esperando a especialidade dele. Essas pessoas sinalizaram para ele que precisam de algum tipo de ajuda que talvez ele possa dar. Então, no fim, o especialista prevalece. Sim. No fim, o especialista se protagoniza. Mas eu vejo que são duas avenidas. Primeiro, ele protagonizar para se relacionar melhor e individualmente com as pessoas. E o segundo, ele vai se tornar, cara, um analista de primeiríssimo nível, que ele não seria se não tivesse isso. Ele seria só um cara operacional.
Mas ele não gerenciava o pedaço dele ali, ele não tinha subsídios e ferramentas e agilidade Informações para gerenciar o pedaço dele. E isso se replica para as demais. Então, vamos pensar de um closer, né? O que não vai substituir? Não vai substituir o lado consultivo dele, não vai substituir o lado confiável dele, não vai substituir o lado obstinado de levar a melhor solução para os clientes. O tato que ele já tem, cara, né? Isso não vai se substituir, mas ele também vai ganhar um super aliado para ele se tornar um analista cada vez melhor, para ele se tornar um cara... usar as ferramentas para que ele conheça cada vez mais aquela pessoa e pessoas parecidas com ele, com essa pessoa. Então imagina, o closer tá falando com o Fábio porque quer me vender uma formação. E tá tudo bem, porque o Fábio sinalizou que ele quer aquela formação, que ele se interessa por aquela formação, né? Então, o que esse closer vai poder fazer? Ele vai poder me estudar muito mais numa velocidade incrível antes dele conversar comigo para ele me entregar a melhor solução para uma dor que ele sabe que eu já tenho. Então, o que vai acontecer? Cara, não é que ele vai fazer a proposta matadora. Ele vai encontrar a solução adequada exatamente para aquilo que eu preciso. De forma muito melhor. Ou seja, ele se credencia como um enorme especialista. Como um elo de confiança espetacular. Então, eu entendo que é outro que ganha uma força... Esse ganha 3, eu entendo. Ele ganha uma velocidade incrível para aumentar a sua produtividade. Ele ganha uma força analítica para ele ser um gestor de carteira prospectiva mesmo, carteira de clientes de alto nível. Sim. E ele se torna uma pessoa indispensável, especialista na relação com aquilo que ele faz com as pessoas que podem se relacionar com ele. A partir do momento que ele começa a usar essa tecnologia, ele se torna indispensável. Cara, ele vira autoridade mesmo, ele vira autoridade daquele pedaço. Reforça para ele. Reforça exatamente muito para ele, né? E assim o processo de Farmer segue o mesmo princípio, né? As empresas e as pessoas que estão nessa área vão conhecendo cada vez mais, né, os clientes que estão dentro daquele ecossistema. Então elas têm que realmente usar e explorar o máximo dessa tecnologia. Essa sim tem que ficar o tempo todo estudando, né? Aí elas têm que, assim como a inteligência artificial fica generativa, essa pessoa também tem que ficar em relação à inteligência artificial, porque ela vai acompanhando cada vez mais, de forma cada vez mais rápida, sim, a evolução daquela pessoa que ela já se relaciona, para que ela possa entregar cada vez mais coisas personalizadas, experiências melhores, coisas surpreendentes, e antecipar talvez movimentos, né? Isso aqui combina com você, que combina com isso, fazer conexões incríveis entre as pessoas que estão dentro de um ecossistema. Então, cara, eu acho que a gente está vivendo uma possibilidade que talvez ninguém imaginasse que isso pudesse acontecer, que é de fato a gente ter uma plenitude incrível das tecnologias com o match com o lado humano. Né? Então, outro dia me perguntaram, resume em uma frase o que você acha da inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial vem para humanizar as relações individuais, na minha avaliação. Nossa. Como é que é? Fala isso de novo. A inteligência artificial vem para humanizar as relações individuais entre as pessoas. Primeiro, por que ela vem para humanizar? Porque eu consigo, numa velocidade incrível, conhecer aquela pessoa de um jeito que talvez eu demorasse muito. A inteligência faz esse trabalho para mim. Eu vou visitar uma empresa X. Eu posso conhecer absolutamente tudo sobre ela num prompt. E eu recebo absolutamente tudo do jeito que eu quiser antes. Conheci numa velocidade incrível. Para quê? Pra você se conectar, rapport. Para eu me relacionar de um jeito mais humano com aquelas pessoas, de um jeito personalizado. Isso vale para uma empresa, vale para uma pessoa. Sou dentista, vou receber o Edu aqui na minha cadeira pela primeira vez. Cara, eu deveria estudar absolutamente tudo sobre o Edu. E de forma rápida, isso acontece em segundos, minutos. Por quê? Porque eu vou humanizar a minha relação e vou personalizar ela daqui para frente. Nossa, incrível. Então, para mim, cara, a inteligência artificial vem para humanizar as relações individuais, para se tornarem cada vez mais personalizadas. E isso, cara, quem souber usar ganha o jogo. As empresas que souberem usar isso em massa ganham o jogo. E como que as empresas poderiam, por exemplo, pensando... E eu tô até impressionado, muito impressionado com essa visão, que é a visão muito clara que você tem sobre como que a IA pode realmente ajudar as pessoas. E agora, pensando agora num empresário, num empreendedor que está formando uma equipe de vendas, eu quero pensar muito agora sobre o futuro do trabalho em comercial, que é... Hoje, como é que o Fábio Fiorini está montando agora uma equipe comercial para um cliente dele ou para uma operação? E já pensando, né, nessa progressão que a gente tem do uso da IA,
das novas ferramentas vão surgir inevitavelmente, né? Dessa sua visão que você já tem, cara, eu sei que isso aqui vai acontecer inevitavelmente no futuro. Hoje em dia, você ter uma IA para registrar as suas operações no CRM através do WhatsApp via áudio, hoje é diferencial. Daqui 5 anos é commodity. Então, a gente já consegue ver esse movimento. Aí a minha pergunta quais são as habilidades agora para formar a sua equipe? Então, cara, o que o Fábio vai olhar para contratar as pessoas nessa nova era? 10 anos atrás, ele pensava em alguns atributos, alguns elementos para contratar uma equipe comercial, uma pessoa para o time comercial. Hoje ele olha outros com certeza. Quais são esses outros? Muito bom. A gente não olhava muito o lado analítico das pessoas do comercial, né? Porque sempre nós tivemos, e é verdade, né, cara? Às vezes valia muito mais aquele profissional mais ousado, com uma boa fluência verbal e, cara, super relacional e tudo mais. Mas tudo bem, se ele não tem aí o lado analítico dele, não importa. O que importa é que ele vai para cima, né? Mas hoje isso já muda um pouco de figura. Porque, cara, nós precisamos de profissionais que tenham uma mescla entre esse lado dominante de ir para cima e conversar e tudo mais, mas também com um lado gerenciar um pouco melhor. Então, hoje, cara, quando a gente vai montar equipes ou vai analisar equipes ou a gente vai direcionar decisões sobre equipes, a gente começa a buscar um equilíbrio entre essas duas vertentes. Legal. Né? Cara, a gente vai falando cada vez mais que o único requisito que não é técnico e que a gente busca absurdamente tem que ter fome de vencer. Legal. Quem tem fome de vencer, cara, topa o processo, topa a rotina e a gente bota a coisa para funcionar. Então, isso nunca se perdeu. Né? Para as áreas comerciais, isso nunca se perdeu e eu acho que isso nunca se perderá. Mas, cara, a gente começa a olhar para profissionais que, além dessa fome, então, ou seja, estão predispostos, eles também, além de aceitar, estejam minimamente preparados para usar toda essa infraestrutura que hoje a gente tem à disposição para que elas usem isso a seu favor para multiplicar as relações individuais. Então, hoje a gente olha também para o perfil analítico das equipes. Pô, mas a pessoa tem que ter as duas coisas equilibradas, 50-50? Não. Né? A gente precisa, né? A gente precisa encontrar pessoas que minimamente já possam ter um pouquinho de uso disso, um pouquinho de saber olhar para isso, um pouquinho de saber analisar para isso. Então, os processos seletivos, né? Antigamente tinha toda lá uma formalidade e tudo mais. Cara, hoje a gente bota as pessoas para, cara, usar inteligência artificial. Cara, ó, tô com um problema aqui, você vai ter que explorar ele no ChatGPT, eu quero ver qual a solução que você vai trazer para nós. Legal, quero saber se a pessoa sabe promptar, quero saber se a pessoa sabe ser mais profunda, quero saber se a pessoa sabe se concentrar nos pontos principais. Não importa a solução que vem lá na frente. Eu quero saber como é que ela evolui para trazer a melhor solução. Não é simplesmente, olha, me dê aqui um plano perfeito para isso. Isso aí qualquer um faz. Agora, depois disso é que o jogo começa. Exato. Né? Então tá bom. É a partir do segundo prompt. A partir como do que segundo, você vai interagir com essa ferramenta e como é que você traz valor para a empresa? Como é que você critica o plano que veio? Como é que você... Cara, então, assim, a palavra crítica. Como é que você revisa? Como é que você audita o que a IA tá te dando? Pois é. E aí você imagina, o cara é SDR, ele precisa saber fazer isso. A gente precisa entender em que nível ele está e como é que nós, como empresa, podemos desenvolvê-lo para ficar melhor. Sim. Certo? Justamente nesse ponto. Porque ele é o início do processo. Ele se torna o início do processo. Ele é o balcão da tua empresa. Claro. A primeira pessoa que vai falar é com ele. É ali. E aí o que vai acontecer? Aí com isso em mãos, ele vai ter muito mais subsídios para se relacionar melhor. Vou voltar na frase. A IA serve para humanizar as relações individuais. Certo? Portanto, antes de eu começar a relação individual, o que eu preciso saber? Eu preciso ter tudo ali. Quem é o indivíduo? Quem é o indivíduo? Exato. Qual a melhor solução para eu entregar para ele? Qual a melhor forma de eu me relacionar com ele? Qual é o perfil comportamental dele? O perfil dele? Como é que eu converso melhor com ele? E não é só para eu vender e atingir o meu objetivo. Para eu, de fato, me relacionar. Se esse interesse for genuíno e verdadeiro, isso vai acontecer. Agora, vamos pegar o exemplo, né, para fechar a sua pergunta. Imagina que não tivesse isso. Imagina que não tivesse essas ferramentas, essas tecnologias, e nós demos um exemplo mais simples do ChatGPT. Né? Imagina que isso não tivesse. Como é que era o processo? E quando eu estou dizendo como é que era um ano atrás. Sim, não é 10 anos, é um ano. Como é que era um ano atrás? É agora. Como é que era? Chegava lá a informação, Edu,
Faz o quê? Trabalha nisso. Fatura quanto? Tanto. Bora pra cima. Você nem sabia quem que era a pessoa. Você não tinha nem a possibilidade de saber isso. Pouquíssimos entravam lá antes na rede social para ver alguma coisa. Até porque isso né? demanda tempo, né? Demanda tempo. E aí você faz o quê? Você fica concentrado muito tempo no analítico e você deixa o seu core ali desprovido. Então, objetivamente, hoje a gente monta times, desde os mais júniores até os mais sêniores, com um equilíbrio entre a gente poder ir melhorando cada vez mais esse lado analítico, né? Só Sim. que de forma ágil, e a tecnologia vem para isso, para que ele tenha mais relações personalizadas e, portanto, muito mais assertivas no fim do caminho. Então, caímos para dentro de uma empresa. O que faz o estrategista comercial? Ele analisa o time. Mas ele analisa o quê? Os KPIs finais? Não, isso aqui já foi, o jogo já acabou. Eu analiso como é que a gente movimenta essas peças, como é que a gente vai extrair, levar cada um a aumentar mais a sua performance. O maior indicador de um gestor comercial hoje, Edu, sabe qual que é? Não é o quanto a empresa vende. É quantos % do seu time está performando. Então, exemplo, eu sou um gestor, tenho 10 profissionais. A empresa está batendo a meta, mas só um que carrega o piano? E se esse cara sair? Que gestor que sou eu que não formei os outros 9? Eu estou colocando a empresa em risco. Totalmente. Então, o maior indicador meu de gestor principal deveria ser pelo menos 70% do time performando. Porque eu não estou colocando a empresa em risco. Então, a empresa não depende da minha performance e do meu campeão. A gente tem um equilíbrio também de resultados. Mas e se eu tiver um campeão que vende muito mais? É o excedente, não é dependente. Uhum. Né? Não é dependente. Então, eu preciso dar ferramentas e preciso fazer um modelo de gerenciamento que mais pessoas performem. Né? Então, vou montar times ou vou analisar times, aí sim eu começo de trás para frente. Vamos olhar a performance da empresa. Vamos olhar as performances individuais históricas. O quantos % dessas performances individuais representam no todo, para ver se eu tenho grande dependência, para aí sim eu poder fazer um trabalho de formação ou manutenção dessa liderança ou melhoria dela e assim sucessivamente. E aí eu vou movimentar essas peças entre os perfis das pessoas para saber como é que está o nível analítico e como está o nível de execução desse time. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas hoje em dia, cara, as melhores empresas do mundo, assim, não tem os estrategistas de marketing, as pessoas não têm os seus estrategistas de redes sociais e por aí afora vai. Hoje passam a ter os estrategistas comerciais e de escala e receita. Por quê? Porque ali é onde acontece a conversão, ali é onde acontece a assinatura do contrato. Isso precisa ter estratégia para isso. E essa estratégia é ferramentas, rotina, perfis adequados e assim vai. Como é que você pediria para uma inteligência ou para uma pessoa desenhar uma estratégia? Quais são os insumos que você teria que fornecer para que uma tecnologia te construísse algo minimamente criticável para uma estratégia comercial? Muito bom. Primeiro, eu informaria essa inteligência artificial de um jeito mais detalhado sobre o perfil das pessoas que vão estar na linha de frente da execução. Legal. Eu contaria conhecendo o seu time. Eu contaria sobre cada uma delas. Contaria a minha avaliação sobre cada uma delas. Pediria para ela me ajudar a pesquisar para ver se ela tem a mesma visão sobre elas. Eu subiria os resultados recentes dessas pessoas. Essa seria uma primeira situação. Primeiros dados, primeiros inputs. E já pediria uma ajuda para ela, considerando o cenário atual, que decisão que ela tomaria junto comigo se ela tivesse sentada na minha cadeira, considerando esse time, e o que ela aumentaria, o que ela diminuiria, que perfil que ela complementaria. Uau. Segunda coisa, eu colocaria informações históricas nossas e usaria informações de mercado para elas, dificuldades que estão rolando, quem são os concorrentes e que por aí afora vai. E terceiro, eu colocaria os nossos objetivos empresariais, mesclando as situações subjetivas, ou seja, os nossos diferenciais, nosso posicionamento, como a gente quer ser reconhecido e tudo mais, e quais são as nossas pretensões de metas, crescimento, né? Minhas metas numéricas. No final, eu quero atingir isso aqui. A partir disso, sem isso, eu ia ter uma ajuda capenga nesse ponto. Sim. Né? Eu teria uma ajuda capenga nesse ponto. Então, eu pediria para ela ir me ajudando em cada uma das etapas para confrontar com a minha visão. Porque eu já